O cinema brasileiro é fraco? Só tem baixaria, favela, violência e sexo nos nossos filmes? Será que o problema é a nossa forte influência das novelas da Globo? Ou usar os atores globais nos filmes? Afinal, por que o nosso cinema não faz sucesso com o nosso próprio povo? Talvez alguém aí já esteja digitando alguma daquelas respostas prontas, né? Tipo, os roteiros são ruins, ou que só tem filme de esquerdista. Sabe, uma dessas besteiras assim que o pessoal fala sem saber? Mas uma dica: tudo isso é senso comum, e não é por aí que a gente vai resolver nada. Eu me chamo Cristiano Calegari, eu sou cineasta, eu tenho 30 anos e, assim, esse canal é quase como um hobby para mim. Na verdade, eu sou roteirista, né, produtor e diretor, e eu já filmei 5 longas-metragens. Então, pelo menos lugar de fala eu tenho, né? Então vamos lá. Antes de entrar no que realmente é o grande problema do cinema brasileiro, na minha experiência de mais de uma década tentando e às vezes conseguindo produzir filmes no Brasil, primeiro é preciso desmistificar alguns preconceitos sobre o cinema nacional que a gente escuta muito por aí. O mais comum é aquele clássico: filme brasileiro é tudo igual. E depois disso a gente sabe que vem um monte de besteira. Quem fala isso é porque não está realmente acompanhando os filmes brasileiros que têm sido produzidos. Eu sinto informar, mas a grande maioria dos nossos filmes não passa nos cinemas de shopping e muitas vezes nem nos cinemas de rua. Cara, eu já vi gente criticando o áudio dos filmes brasileiros. Aí, bom, ou essa pessoa parou no tempo, ou sei lá, ela tá assistindo só trabalho de faculdade, porque não dá, né? Isso já é uma questão que está muito para trás. O áudio nos filmes brasileiros é totalmente profissional, né? Em termos técnicos, você pode ter diferenças de equipamentos, mas o som é perfeitamente audível, né? De qualquer forma, do mesmo jeito que filmes de outros países. Também tem quem reclama de política nos filmes. Só que então eu vou fazer uma revelação aqui, bombástica. Tudo é política. Inclusive filme, série, música, enfim. E a gente não é obrigado a só gostar daquilo que reflete o nosso ponto de vista. A gente não precisa ficar preso nisso. Eu posso ser de esquerda e curtir muito alguns filmes que claramente refletem ideias da direita. Aí vem aquela turminha que fala mal dos roteiros dos filmes nacionais. Repetem tanto essa falácia que muita gente acredita que o Brasil não tem bons roteiristas. Dessa afirmação eu sou obrigado a discordar totalmente. O que acontece muito é que o recorte de filmes nacionais que chegam ao grande público talvez não seja, digamos, o mais elaborado artisticamente. E não me leve a mal, né? Se você gosta de comédia pastelão, eu também gosto. Inclusive, considero a trilogia Minha Mãe é uma Peça um grande orgulho para o nosso cinema. Só vamos comparar com o cinema argentino, por exemplo. Que todo ano a gente vê uns 3 ou 4 filmes argentinos que causam uma ótima impressão, tem um baita roteiro, quase todos têm o Ricardo Darín no elenco, não é? Mas esse é o recorte do cinema argentino que chega aqui para nós. Para ter esses 3 ou 4 super filmes, eles fizeram outros 200, que ninguém nem fica sabendo aqui no Brasil. Portanto, é um tanto injusta essa comparação entre roteiros argentinos e brasileiros, sendo que de um lado a gente tem filmes medíocres ou medianos do Brasil, que é o que chega, né, ao grande público, e do outro a gente está vendo simplesmente os melhores da Argentina. A gente não está vendo tudo deles. Né? Aqui a gente tem uma comparação mais ampla, porque a gente vê o bom e o ruim, mas de lá só chega o bom aqui. Aí só para fechar esse assunto do roteiro, quem já acompanhou pitchings abertos de festivais de roteiro nacionais, como o Frapa ou Rio to See, sabe que a gente tem grandes projetos de jovens roteiristas. Só que muitas vezes eles acabam não saindo do papel e nem chegam a ser filmados por conta da inexperiência daquela nova autora ou novo autor. Isso é um outro problema que eu posso aprofundar mais num próximo vídeo. Mas vamos lá, chegou a hora da verdade. O grande problema do nosso cinema é que o cinema brasileiro não está nos cinemas brasileiros. Ou seja, a gente pode até produzir uma grande variedade de bons filmes, de diferentes gêneros e estilos próprios. Porém, de nada adianta se essas obras não chegam ao público. Simplesmente não tem espaço para esses filmes alcançarem os espectadores no nosso próprio país. Em uma palavra, o grande problema do cinema brasileiro chama-se distribuição.
Lembrando, gente, que toda vez que eu falo aqui de cinema brasileiro, eu estou falando do nosso setor, desse ramo profissional no Brasil. Não existe um único cinema brasileiro. Todos os filmes produzidos no Brasil são parte desse cinema brasileiro. Não é só favela, não é só filme com baixaria, sexo, violência. Não são só as comédias com atores de novela. É tudo isso junto. E ainda mais os filmes dos grandes diretores, os filmes de terror do Zé do Caixão ou do Rodrigo Aragão, os dramas da Ana Mulaerte, os documentários do Coutinho, aqueles filmes lindamente bizarros da Juliana Rojas, os meus filmes, alguns que quase ninguém viu. Todos nós somos o cinema brasileiro. E todos nós, em maior ou em menor grau, sofremos com o grande problema que é a distribuição cinematográfica no Brasil. Para ilustrar o que acontece, é como se você chegasse num restaurante e só tem um prato no cardápio, tipo, só tem contrafilé. Ah, mas eu queria peixe. Problema seu, não tem peixe. Como que você vai pedir alguma coisa que não está no cardápio? No caso da sala de cinema daqui, a gente sabe o que está no cardápio. Enlatado de Hollywood, né, em geral. É Velozes e Furiosos 10, Jogos Mortais 10, Homem-Aranha 10. Não tem muita novidade se parar pra pensar, né? Pode olhar agora os filmes que estão em cartaz nos cinemas comerciais da sua cidade. Tudo estadunidense, né, claro. Mas é porque esses filmes seriam melhores do que os brasileiros? Será que são mesmo? Vamos ver lá o que tá passando. Ah, é um terror medíocre, é um filme de ação sem roteiro, filme de super-heróis sem qualquer emoção, só tela verde e efeito visual, não tem mais nada. Tem sequência desnecessária, tem remake desnecessário. Gente, com todo respeito, se é pra ver a mediocridade dos Estados Unidos, eu prefiro ver a nossa. Não tô dizendo que os nossos filmes são melhores ou piores, até porque tem tudo, né? Eu já falei sobre isso. Vai existir coisas que a gente vai considerar boas ou ruins, depende de gosto pessoal também. Tem coisas que funcionam para um público e não funcionam para outro. Tem filmes que são de nicho. Mas enfim, os nossos simplesmente não estão no cardápio. Não é como se só passassem grandes obras dos Estados Unidos. Longe disso, se sair da época do Oscar, a qualidade dos filmes estadunidenses que passam aqui ao longo do ano é bem duvidosa para dizer o mínimo. E por que são só os filmes deles que passam nos cinemas brasileiros? Bom, dependendo de como for esse vídeo, eu posso me aprofundar mais nesse assunto num próximo vídeo. Mas para dar uma resposta resumida, eu volto para aquela revelação que eu fiz antes. Tudo é política.